Como é bom estarmos na casa dele, que alegria é estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra dele. Eu peço que você se coloque de pé, estenda a sua mão em direção à minha vida. Peça para que o Senhor fale com você através de mim, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nós estamos aqui, Pai, na Tua casa, Senhor Deus, nesse momento, Pai, para que o Senhor venha estar falando aos nossos corações. Senhor Deus, eu te peço que não seja eu falando, mas que seja o Senhor, meu Pai. Senhor Deus, eu te peço que cada coração aqui, meu Pai, possa ser tocado pela Tua doce palavra. Pai, que hoje nós possamos ter o entendimento, Pai, das Tuas Escrituras. Senhor Deus, que nós possamos sair daqui hoje de uma maneira diferente da qual nós entramos aqui. É assim que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Peço para que você deixe a sua Bíblia aberta. Nós não faremos a leitura de todo o capítulo por conta do tempo, mas nós iremos ler bastante versículo. Então, 1 Samuel, capítulo 17, o tema de hoje, irmãos, antes de nós lermos a Escritura, é Deus te chama para vencer gigantes. Então, hoje nós vamos sair daqui motivados, para entendendo como que nós vamos enfrentar os gigantes. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Parte B do versículo. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia. Isso foram as falas de Davi para o gigante filisteu chamado Golias, que há mais de 40 dias estava escarneando, estava ridicularizando o povo de Israel e dizendo que nenhum dentre eles tinha coragem ou capacidade suficiente para lutar corpo a corpo com Davi e vencer. A história de Davi e de Golias é um relato histórico que nos ensina como que nós vamos enfrentar os nossos gigantes. Retrata uma batalha espiritual que nós passamos. Qual tem sido o seu gigante? Hoje nós vemos as doenças, os traumas, o luto, os seus medos, as críticas que você recebe, o fracasso, até mesmo você contra você mesmo. Deus não nos chamou para fugir, nem para medir o tamanho do gigante que nós estamos enfrentando. Deus nos chamou para vencê-los. E o primeiro ponto da palavra é que o vencedor de gigantes, ele não escuta os pessimistas. Em 1 Samuel 17, 24 diz assim: Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Aqui o exército de Israel fugia de Golias por medo, por incredulidade, por não achar que conseguiria vencer. Os pessimistas, irmãos, sempre dirão para mim e para você que é impossível. Os pessimistas dirão para nós que nós não temos a capacidade, que nós não somos dotados de dons para praticar tal ato. Aqui os pessimistas sempre vão nos desmotivar. Desista, isso não é para você. Você tem sonhado alto demais. Como os 10 espias que foram mandados para observar a terra prometida. Eles só viram as cidades muradas, os exércitos, os gigantes. Mas não dê ouvidos a quem é derrotado, irmãos. Não dê ouvidos a quem não acredita em você.
Não dê ouvidos àqueles que não creem que o seu Deus é maior do que o seu gigante. Tenha a visão de Caleb e de Josué, que viu tudo aquilo que os 10 espias viram. Mas sabe qual foi a atitude deles? Eles olharam para a terra e disseram: subamos e possuamos a terra. Essa é a atitude que vai diferenciar se você vai ou não vai viver o plano de Deus na sua vida. Quando nós temos pessoas que estão sempre nos desmotivando, a nossa tendência é começar a ver aquilo que ela está falando. Mas Deus diz para você nessa noite: não escute essas pessoas, não escute essas frases liberadas na sua vida, porque quando o seu gigante chegar, mostra para ele o tamanho do seu Deus, o Deus que tem poder de enfrentar qualquer situação. Um vencedor de gigantes, ele olha para as oportunidades de hoje. Quais oportunidades Deus tem colocado para você hoje? Vamos ver o versículo 14, diz assim: Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e tarde, e apresentou-se por 40 dias. Irmãos, o contexto dessa mensagem aqui, eles estavam recrutando pessoas para o exército, para enfrentar o exército dos filisteus. E vejamos aqui que somente os 3 maiores da casa de Davi que foram escolhidos. O que isso significa? Davi não foi escolhido como soldado. Davi, ele não foi olhado com admiração. Pode ter sido olhado com desprezo. Não, esse aí é muito mirradinho para ser soldado. Não, esse aí, é muito novo. Foi desprezado, não foi nem contabilizado. Nem pensaram nele para ser soldado. Mas foi o único que teve a coragem de enfrentar o gigante. Ele não se prendeu no passado dele. Ele abraçou aquilo que Deus estava dando para ele naquela oportunidade. Ele podia, irmãos, ter se emaranhado em uma luta interna consigo mesmo, dizendo: eu não sou bom, eu não fui escolhido, eu não tenho nada de bom para oferecer. Mas não, ele não se prendeu ao passado, mas ele olhou para a missão que Deus estava dando para ele. Ele olhou para o propósito que Deus estava colocando diante dele. Um filisteu estava desmerecendo, caçoando, zombando do Deus de Israel. E isso gerou em Davi uma indignação. Quem é esse incircunciso? Ele pensa que ele é para falar do Deus vivo de Israel? Assim tem que ser conosco. Assim tem que ser a nossa motivação. Deus, ele usa, irmãos, os mais improváveis, aqueles que não têm privilégios, que não têm bom nome, que não conseguiram estudar, que não têm a melhor condição, aquele que ninguém dá nada por ele. Mas Deus pega esse e faz milagres. Então não olhe, irmão, se você teve uma história difícil, se você começou de um ponto de partida difícil, não olha para o seu passado, mas olha para o seu futuro, e o seu futuro com Deus. Olha para o agora. Qual que é a oportunidade que Deus está dando para você vencer hoje? Nosso terceiro ponto é que um vencedor de gigantes sabe lidar com os críticos. Vamos ler do versículo 28. Mas antes de lermos, irmãos, vamos dar um glória para Jesus aí? Vamos acordar? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, santo, santo é o teu nome. Vamos nos alegrar, irmãos. Nós estamos na casa dele. Então está liberado, glória a Deus, viu? Pode ficar à vontade. Então vamos ler a palavra do Senhor. Versículo 28 diz:
Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Davi aqui foi criticado duramente pelo seu irmão mais velho. Irmãos, as críticas mais dolorosas que nós recebemos vêm de quem nós conhecemos. Às vezes é um pai, é uma mãe, é um amigo. Mas os críticos, eles vão tentar julgar as nossas intenções, vão tentar desvalorizar os dons que Deus nos deu, vão tentar nos humilhar. Olha o que o irmão mais velho dele diz na fala dele: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Irmãos, vamos imaginar a situação que estava todo o exército reunido. Davi chegou para ver qual era a situação dos seus irmãos e foi surpreendido com essa reação, porque ele gostaria de saber o que estava acontecendo. E o irmão já pergunta: por que você veio aqui? Com quem que você deixou as suas ovelhas? Porque eu sei muito bem da sua presunção e da sua maldade, na frente de todo mundo, um vexame público. Então, irmãos, vejamos que tudo foi usado para tentar desmoralizar Davi. Como diz, ele é somente um pastor de ovelhas, ele é somente um curioso que veio ver a nossa peleja. Mas qual então tem que ser as nossas atitudes diante dos críticos da nossa vida? Nós temos que fazer como Davi: desvie-se do crítico e continue na sua missão. Não viva para agradar os homens, mas viva para glorificar a Deus, porque é isso que Deus nos chama. Então, irmãos, se prepare para as críticas. Um vencedor de gigantes é autêntico. Leremos o versículo 38. Saul vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de cima de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro, pôs no alfajor de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda foi-se chegando ao filisteu. Irmãos, quando nós tentamos lutar com as armas de outra pessoa, nós seremos derrotados. Você precisa ser autêntico naquilo que você está fazendo. O que é ser autêntico? É como Davi, ele não aceitou lutar na armadura que não era dele, naquilo que ele não estava acostumado. Ele pegou a funda dele e as 5 pedrinhas no rio. Ele sabia o que funcionava para ele. O que funciona para você? O que Deus te deu? O que Deus colocou na sua mão e te colocou assim: você é especialista nisso? Porque enquanto nós tentarmos lutar as batalhas com armas de outras pessoas, nós vamos fracassar, nós seremos derrotados. Então, irmãos, seja você mesmo, usa o que Deus te deu. Mas agora, a coragem sem o preparo é uma loucura. Não sejamos insensatos. Você precisa se preparar, treinar. Você precisa especializar, permanecer autêntico. Se Deus te deu a aptidão para cozinhar, vai ser o melhor cozinheiro que você possa ser. Se Deus te deu para você ser médico, seja o melhor médico que você possa ser. Se Deus te deu a pastor, seja o melhor pastor que você possa ser. Mas não tente, irmãos, vestir a armadura dos outros, porque isso nunca dá certo.
Um vencedor de gigantes confia que a vitória vem de Deus. Versículo 46 diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Parte B. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha essa atitude de Davi, irmãos. É assim que você tem que encarar o seu problema. O seu problema está batendo na sua porta, a depressão está chegando. Dá um basta nela hoje. A partir de hoje, eu estou declarando que Deus está comigo e que eu vencerei essa batalha para a honra e para a glória de Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Continuaremos. Versículo 47. Saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu-se que, dispondo-se o filisteu encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Olha esse nível de confiança, irmãos. Enquanto todo o exército, aqueles homens mais velhos, com experiência de guerra, treinados, estavam fugindo do filisteu, do gigante, Davi correu em direção a ele. Aqui, irmãos, a sua força, os seus talentos, os seus recursos são limitados. Por mais que você seja um excelente profissional, uma excelente pessoa, você tem limitações. Mas quando Deus entra na jogada, irmãos, você perde essas limitações, porque Ele é um Deus ilimitado. A soberania dele é imensa, tamanha que nós não podemos calcular. Então vencer gigantes exige fé, mas também exige uma total dependência no Senhor. Perceba aqui, irmão, que Davi não chegou para o gigante Golias, para o filisteu que estava afrontando o Deus de Israel, dizendo: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você pela minha funda, pelo meu poder, por aquilo que eu tenho aptidão. Eu vou contra você porque eu já matei um leão e o urso que estavam perseguindo o meu rebanho. Não, ele não colocou o mérito nele, ele não se achou, ele não foi soberbo, mas ele colocou o quê? A total dependência de vencer ou não vencer em Deus. Então você vem contra mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. E é assim que nós temos que fazer na nossa vida, porque pessoas vão ir contra você, você mesmo vai ir contra você. Mas quando você dá um basta, você diz para todos esses problemas: problema, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, e eu terei a vitória. Então, irmãos, passa a ter atitude. Se você não tem a atitude de levantar a sua mão e falar: eu tomo posse, com qual atitude você vai ousar vencer os seus problemas, enfrentar os seus gigantes? Então vamos de novo. Você vai vencer no nome do Senhor dos Exércitos. Levanta a sua mão e fala: eu tomo posse. Aleluia. E o sexto aspecto, o sexto ponto da nossa mensagem: um vencedor de gigantes toma atitudes e enfrenta o problema. Versículo 48, finalzinho: e correu de encontro ao filisteu. Os problemas que se adiam se apodrecem. E nós vamos entender melhor isso. A esperança adiada adoece o coração. Provérbios 13:12. Irmãos, aquilo que você está adiando na sua vida está fazendo você apodrecer. Toma uma atitude, dê um basta hoje. Não permita mais a sua mente dizer: amanhã eu começo, quando eu estiver em tal lugar eu vou fazer. Não, irmão, chega. Deus hoje está te chamando para tocar na ceia dele. Então, se você tem algum problema com vício, com o pecado, dê um basta nisso hoje, porque isso está apodrecendo você. Chega de adiar viver com o pecado. Chega de adiar viver uma vida reta. Encontre
forças no Senhor para enfrentar o seu vício, para enfrentar a sua reconciliação. Reconciliação não é fácil. Para você se reconciliar com Cristo, você tem que abandonar uma vida, você tem que abandonar atitudes. A fé verdadeira se manifesta na ação. Irmão, vamos fazer um desafio. Toma uma atitude hoje quando você chegar na sua casa. Se você tem algum vício que você quer ser liberto, toma uma atitude hoje. Nós sabemos aonde nós escondemos o nosso pecado. Se é no seu celular, exclua o que está te fazendo pecar. Se é um maço de cigarro que está na sua gaveta, joga ele fora. Se é uma latinha que está na sua gaveta da geladeira escondida para você beber depois do culto, começa hoje, joga isso tudo fora, dá o passo para Deus colocar o chão. Não espere você estar seguro o suficiente, não espere você ter força o suficiente, não espere as condições perfeitas para você parar. Mas quando você toma atitude, Deus pega aquela porcaria e apresenta, levanta os céus e fala: Deus, eu não tenho força de parar com esse vício, mas eu vou diante dele no nome do Senhor. E eu quero ver se você não vai ser liberto, se a sua casa não vai chegar à vida, se as janelas dos céus não vão se abrir e derramar bênçãos sem medidas na sua vida. É uma atitude sua, irmãos, que cabe a cada um de nós. O sétimo ponto: um vencedor de gigantes encoraja outros a vencerem. Avançando um pouco na leitura, versículo 52 diz assim: então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho, de Sairão até Gate e até Ecrom. Então aqui, irmãos, após Davi vencer Golias, o exército se levantou. O exército foi motivado, se levantou uma coragem no meio do povo. Então, irmãos, com as suas vitórias, motivem outros a vencerem. Não queira vencer sozinho, não queira chegar no topo sozinho, porque lá no topo tem lugar para todo mundo. Então, se você se libertou de um vício, ajuda o irmão que está passando por vício. Se você foi bem sucedido no seu negócio, ajuda o irmão que tem um negócio. Porque assim, irmãos, todos nós vamos chegar juntos. Pensa que alegria nós nos reencontrarmos no céu, uma igreja unida, que cada um ajudava um ao outro. A sua vitória, irmãos, pode despertar a fé daqueles que estão desanimados. O ânimo, a moral do exército estava baixa, estava caída, estavam se sentindo derrotados, sem amparo. Porque 40 dias não tem ninguém para me enfrentar aí não. Quero ver, se vocês ganharem de mim, eu e o meu povo vos serviremos. Mas se vocês ganharem de mim, eu e o meu povo vamos servir o seu. 40 dias ouvindo essa afronta, e nenhum tendo coragem de enfrentar. Então estavam todos cabisbaixo, caídos. Mas quando Davi teve a atitude de enfrentar, de correr em direção a ele, o exército todo se encheu de esperança. Eles todos se levantaram, diz o texto, e jubilaram, e perseguiram os filisteus. Está na hora de você começar a ajudar as pessoas a se levantarem. Não vença sozinho, mas levante o outro. Irmãos, Davi, ele nos inspira, mas o que nos salva é Jesus. Davi, ele é um ótimo exemplo para nós. Mas Jesus é o verdadeiro que nos salva. É o verdadeiro que pode salvar as nossas vidas. Então, Davi teve essa história de atitudes que nós aprendemos hoje, e espero que nós coloquemos em prática. Mas quem nos salva é Jesus, o filho de Davi. Esse é o que nos salva. Esse sim, ele enfrentou o maior de todos os gigantes, o pecado, a morte, o diabo, e ele venceu. Ele venceu tudo por nós. Ele tem todo o poder. Ele
quando entra nas nossas vidas, nós passamos a ser mais do que vencedores. Quando ele entra na nossa vida, os gigantes começam a cair, os problemas começam a cessar, porque chegou alguém que tem poder, que tem autoridade nas nossas vidas. Você duvida do poder de Jesus? Você tem alguma dúvida do poder que ele tem para fazer as coisas acontecerem? Vamos relembrar de quem nós estamos falando, igreja? Que hoje nós vamos tocar na mesa do Senhor Jesus. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o filho de Davi. Ele é o princípio e o fim. Céus e terra se curvam perante ele. Ele é aquele que fala e chama a existência, que treme os montes com a sua voz, que tem a voz de muitas águas, o amado das nações. Esse é Jesus. Ele é aquele que está escrito na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o fruto da semente que vai pisar na cabeça da serpente. Ele é aquele que vai aprisionar Satanás para sempre e todas as suas artimanhas. Ele é aquele que venceu a morte. Esse é Jesus, irmãos. Quando nós oramos, nós estamos orando para Ele. Quando nós estamos pedindo perdão, nós estamos pedindo perdão para um homem, para um Deus que se fez homem, que se fez carne como nós, que veio à terra para o meu e para o seu pecado ser perdoado, para que o meu e para que o seu gigante seja derrotado, para que você tenha uma vida próspera, para que você pare de ficar olhando como um derrotado para a vida, para você ter um olhar altivo nas alturas, dizendo: esse é o meu Jesus, esse é quem eu vou recorrer quando eu estiver passando por alguma coisa, esse é quem eu vou chamar. Ele é aquele que acalma o vento, Ele é aquele que acalma a tempestade, que dá nome às estrelas, que chama elas pelo nome. Você acha que Jesus não te conhece? Ele criou todo o universo, irmãos. Ele chama as estrelas pelo nome. Um dia estrelado, vai lá fora, vê se você pode contar. Além de contar, Ele sabe o nome. Então Ele sabe o seu problema, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você almeja, Ele sabe o que você enfrenta. E Ele está falando para você hoje: filho, é dia de vencer gigantes. É dia de vencer gigantes. Hoje é o dia, dê um basta na sua situação. É hoje, igreja. Então eu espero, irmãos, que nós possamos sempre lembrar de quem nós estamos servindo, porque quando Ele chega, os gigantes caem. O maior gigante, com armadura, espada, escudo, lança, escudeiro, exército, bastou uma pequena pedra para ir no meio da cabeça e acabou. Esse é o nosso Deus. Então, quais gigantes você está enfrentando hoje? Você tem ouvido mais os críticos ou mais a voz do Senhor? Você está disposto a dar um passo de fé e correr em direção ao gigante? Você tem coragem hoje de ajudar os outros a vencerem? Você tem essa coragem de sair daqui hoje e de tomar uma atitude na sua vida? De chegar na sua casa e desfazer aquilo que, não eu, mas o Espírito Santo está falando no seu coração? É hoje, irmãos. Deus vai te dar as ferramentas necessárias, mas primeiro você dá o passo, depois Ele coloca o chão para você pisar, e para viver uma vida imensurável, uma vida cheia de paz, de gozo, de alegria. Então hoje, quando você tomar essa ceia, não faça de maneira leviana, não faça de maneira boba. Isso aqui não é um rito, é um compromisso sério. Quantos querem vencer os gigantes? Quantos vão vencer os gigantes hoje? Começa a tomar uma atitude. Quantos vão vencer o gigante hoje? Quantos vão prosperar? Quantos que vão ascender ao topo? É isso que Deus quer para cada um de nós. Não se esqueça dessa palavra, porque Jesus, aquele que tem fogo nos olhos, está olhando para cada um de nós. Amém? Se coloque de pé. Vamos fazer uma oração para encerrarmos. Santo, santo é o teu nome, Jesus.
Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Deus, Pai, nós estamos aqui, Deus, na Tua igreja. Senhor Deus, nós estamos aqui com pessoas que hoje estão tomando uma atitude em suas vidas. Deus, hoje nós estamos aqui, Pai, para dizer basta ao pecado, para dizer basta à derrota, para dizer basta ao desânimo. Mas hoje, Senhor, nós vamos sair daqui mais do que vencedores. Hoje nós vamos sair daqui com um propósito de vida, com uma missão de vida clara. Nós não vamos mais nos curvar para Satanás, nós não vamos mais nos curvar para os críticos, mas nós sempre seremos como Davi, que nós iremos correr para enfrentar os gigantes, e nenhum sequer aqui irá se esquecer que ainda há Deus em Israel, que aí o Senhor é poderoso, que o Senhor tem todo o poder e todo o controle, que o Senhor não dorme, não é pego de surpresa, e nós saberemos para sempre que o nome do Senhor será glorificado, e que não haverá nome nem na terra, nem debaixo da terra, igual ao seu Jesus, que foi dado todo o poder, toda a autoridade, toda a honra. Pai, nos ajuda a vencer os nossos gigantes. E é assim que nós encerramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor com toda a sua força. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Vou estar passando a palavra para o pastor Miranda.